Bem-vindo a todos, eu me chamo Akemi Shiba, e esse vídeo é uma apresentação sobre a disforia de gênero na infância e adolescência e os aspectos médicos e desenvolvimentais nessa fase. Eu sou médica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou psiquiatra de adultos e da infância e da adolescência, sou psicoterapeuta de orientação analítica, também de adultos, crianças e adolescentes, e psicoterapeuta MDR, também de adultos e da infância e adolescência. Então, assim, o grande questionamento, né, da atualidade em relação à questão de gênero é o que está acontecendo com as crianças e os adolescentes que, né, vem aumentando a incidência, né, de casos de disfórico de gêneros. Vários pais vêm me perguntando nas escolas, né, uma mãe que tem uma amiga que tem um filho, né, ou um filho que tem um amigo que tá, né, que é transgênero ou está com disforia de gênero. Então as pessoas não estão entendendo, não sabem bem. Essa apresentação é uma visão geral, né, de tudo. Né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter o conceito de gênero, né, de identidade de gênero, né, bem claro, que a identidade de gênero ela é o senso, a consciência que a pessoa pertence a um gênero ou ao outro. Isso se forma, aparece lá pelos 2, 3 anos. Então a criança tem a consciência, né, de que ela é menina ou de que é menino e que tem diferenças, né, nas questões de papéis sociais, né? E só que essas diferenças elas não se formaram do dia para a noite, né? Elas vêm desde o início da civilização com as questões biológicas, né? A mulher, em função da maternidade, fica mais tempo envolvida em criar e cuidar das crianças, né? Então ela tinha um determinado tipo de função no grupo, cuidava dos idosos, enquanto o homem, né, tinha força física, né, e não era tão envolvido na maternidade, ele tinha outras funções no grupo, né, que era questão de caça, né, de estratégia para trazer alimento para o grupo. Então, o que é disforia de gênero na infância e adolescência? Né? Então, a gente vê aqui nos critérios diagnósticos do DSM-5, que o DSM-5 é um manual usado pelos psiquiatras, estatístico, né, de transtornos mentais. Ele é utilizado na clínica e para pesquisa, né, mundialmente. Então, detalhadamente, assim, os critérios, né, para fechar o diagnóstico, tem que ter uma acentuada incongruência entre gênero experimentado com o seu sexo, deve ter duração de pelo menos 6 meses, forte desejo de pertencer a outro gênero ou insistência de que é do gênero oposto ou algum gênero alternativo, forte preferência por roupas do outro sexo e forte rejeição em usar as roupas do seu sexo, intenso desejo por brinquedos, jogos e atividades do sexo oposto, intenso desejo com a própria desgosto com a própria anatomia sexual, desejo intenso por características sexuais primárias ou secundárias compatíveis do sexo oposto. Perturbação, ela está associada a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional social, ocupacional. Né? No adolescente também é a mesma coisa, né? Então a incongruência do seu gênero com seu corpo, forte desejo de livrar-se das próprias características sexuais primárias e secundárias, desejo de impedir o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então isso vem causando muito sofrimento, muita dúvida, muita confusão, né? Então na infância, na puberdade, né, especialmente na adolescência. E aí a gente tem duas abordagens, né, para tratar essa questão, né, que traz tanto sofrimento para os jovens. Então, tem a abordagem psicoterápica, né, então para tratar a dor emocional e buscar as causas para dissociação do corpo e do gênero. Né? O que houve para essa criança, esse adolescente se dissociar entre seu gênero e seu corpo, né? Temos uma outra abordagem que é a intervencionista, né, que tem um nome, que é a conduta de afirmação de gênero,
que trata, né, essa questão já com hormônios e cirurgias. Então, é o bloqueio da puberdade, hormonioterapia a partir dos 16 e cirurgia de transgenitalização a partir dos 18. E nosso Conselho Federal de Medicina, no início do ano, ele lançou uma resolução, né, e essa resolução 2265, ela permite a cirurgia de transgenitalização, ela diminuiu a idade que antes era de 21, passou para 18. A hormonioterapia cruzada antes era de 18, passou para 16 anos, né, a partir dos 16, e também autoriza o bloqueio da puberdade aos primeiros sinais dos caracteres sexuais secundários, isso em hospitais e escolas, né, a título de pesquisa. Então, a medicina do século XXI, ela é muito cheia de coisas novas e muitos debates de bioética, muitas questões não são consagradas, tá? Não há consenso, então há tensos, né? Debates intermináveis, acalorados. Então tem questões de eutanásia, aborto, terapia gênica, a telemedicina, células-tronco, e a conduta de afirmação de gênero também está nesse rol, né, que é um debate científico bastante intenso. Então, na questão assim de sexo, né, tem o sexo feminino e masculino, são as duas condições, né, já na concepção. Então, um óvulo com espermatozoide, cromossoma X e Y vai dar um indivíduo masculino, e um óvulo com X e um espermatozoide com outro X vai dar um indivíduo feminino, né? Então, não existe a questão do terceiro sexo. Aqui é uma mandala que circula na internet, em alguns guias, guidelines. Então, assim, sexo masculino e feminino, e aqui eles colocam intersexo, e depois as divisórias de gêneros, quantidade de possibilidades de gênero, né? Só que, assim, a questão do intersexo, aqui é do site da Sociedade Norte-Americana de Intersexo, né? Então, a condição do intersexo é uma condição raríssima, né? Ocorre em 1 para 1.500 casos, ou a estimativa de 1 para 2.000 casos, isso dá 0,0000 alguma coisa. Então, é uma condição muito rara, e ela se refere a uma questão genética ou anatômica, que fica dúbio, tu não consegue definir se é um indivíduo masculino ou feminino. Então, a parte anatômica ou a parte genética. E é uma condição muito rara, né, que se chama intersexo. Então, são alterações, né, são anomalias muito raras. Então, aqui a gente vê, assim, socialmente, né, vem se fragmentando o conceito de gênero. Há relatos de mais de 100 tipos de gêneros. Aqui tem a simbologia, né, do que pode ocorrer, e o pessoal vem criando ou classificando. E além da visibilidade trans, né, isso está trazendo muitos estímulos sociais, e o quanto isso pode ter algum efeito também na formação da questão dos disfóricos de gênero, né, porque a gente vê, assim, muitos cantores, né, muitas celebridades. Hoje tem drag queen, kid, youtubers, influencers, há muitos produtos, né, embalagens de bebidas, comidas, produtos de higiene, roupas e acessórios, todos muito, assim, trazendo a questão o LGBT, é marketing e propaganda, né, que é a questão de business, né, então virou uma marca, né, isso também isso tem uma influência. A gente tem cantores, né, bastante famosos, seriados dos mais variados tipos, né? Esse garoto aqui é o Desmond Amazing, ele é um drag queen kid, ele é um artista, né? Só que ele tem gerado muita polêmica em relação a ele, porque há um tempo atrás, eu não sei se, acho que já parou, ele andava fazendo shows em boate gays à noite. Isso ativou o Ministério Público lá de Nova York, né, que levou uma série de questões, que senão é horário de criança, tá, de noite, trabalhando. Aqui era para sair um vídeo, né, mas em modo PowerPoint e filmagem, não, o vídeo não roda.
mas é ele se apresentando, cantando, fazendo um cover de uma Madonna, né? E o público jogando dólares, né? Jogando dinheiro, e ele pegando. Né? Isso aí já teve uma repercussão bastante negativa para uma criança, não é ambiente. Então, aqui no esporte, né, é a Tiffany, se não me engano, né, muitos drag queens visitando escolas, né, fazendo shows ou apresentações, né, isso aí é o Feminino, se não me engano o nome dele, é um artista também. Youtubers, né, influencers, né, então isso também tem, né, ele atinge milhões, né, o Lucas Neto, né, Felipe Neto. E esse aqui é um reality show que assim é muito famoso nos Estados Unidos e assim o RuPaul ele arrecada assim muito rentável, né, esse reality show, deu não sei quantos milhões de dólares. E existe aquela teoria de que o homem tem uma essência feminina, mas na realidade a gente biologicamente lá, já tem toda uma formação, né, que aqui, por exemplo, cromossomas XX é um indivíduo feminino, né, e aqui a gente tem o X e o Y, é um indivíduo masculino. No cromossoma Y, a gente tem um gene, que é o SRY. Esse gene já é responsável lá na formação do feto a estimular a produção da testosterona. O testículo começa a produzir a testosterona e isso vai masculinizando o cérebro, a musculatura, os ossos, né? Já vai tendo uma diferenciação já na parte fetal do desenvolvimento. Né? Então, a essência feminina, não sei como é que veio essa teoria. E também tem a teoria de que gênero é uma construção social, mas na realidade, né, ele vem com uma construção biológica. Né? Aqui as pessoas teóricas, né, dizem que gênero não é uma verdade biológica, mas um sistema de capturas e subjetividades. Né? Na realidade, se a gente analisar todo o desenvolvimento, a civilização, né, e pré-histórica, a gente vê, né, que isso já não foi uma questão de construção, sim uma questão de diferenças biológicas. E gênero, aqui os teóricos, né, que dizem que é uma construção social, que gênero não tem relação necessária com o corpo, ele é uma performance, então uma representação, a pessoa pode, né, atuar, né, pode, e é uma tecnologia, né, que são as construções de técnicas aprendidas sobre homem e mulher. Então essas são as teorias das pessoas que falam, né, sobre a questão que gênero é uma performance, a pessoa pode inventar e ser o que ela, né, quiser performatizar. Né? Então aí a questão da problematização do gênero, né? Então essa palavra também é bastante, já temos tantos problemas, né? Ainda temos que problematizar. Então é um contrassenso, né? Mas aí os jovens estão começando a ficar na dúvida, será que eles são trans, né? Será que é ou não é de outro gênero? Bi, será que eu sou homo? Tem muitas questões sexuais e questões de gênero, né? Deixando os jovens bastante angustiados. Então, assim, a questão aqui, o desenvolvimento, né? A gente vê, assim, a criança tem um crescimento muito alto, depois vai tendo um declínio, vai desacelerando o crescimento dela, né? E aí, a boa parte da infância, a criança tem seu crescimento, mas ela tem uma velocidade, né? Aí, no início da puberdade, né, a gente tem aqui nas meninas, lá pelos 10, 11 anos, elas têm um estirão, né? Então, um rápido crescimento e transformação do corpo, e depois da menstruação, esse crescimento tende a declinar. E os meninos lá pelos 13 anos, eles têm o estirão deles. Aí crescem muito,
né, modificam bastante o corpo. Nessa fase de mudança, é um período bastante crítico, porque eles ficam bastante assustados com essa mudança, né, durante boa parte do corpo, né, da vida deles, o corpo era mais ou menos do mesmo jeito, ia crescendo, mas de uma maneira harmônica, e de repente ele cresce de uma maneira assim acelerada, muda os caracteres sexuais, eles ficam bastante confusos e isso é natural, né? E é um período de bastante estranheza com o corpo, eles fazem um luto do corpo infantil, alguns têm muita vergonha, se sentem estranhos, né? Se sentem desengonçados, né? As meninas ficam muitas ficam constrangidas, né? Com o crescimento das mamas, tentam esconder. Então, é um período que eles têm que se adaptar, né? Então, a questão do corpo e as mudanças dos caracteres sexuais secundários, isso tem um efeito psicológico que precisa de um período de adaptação. E a gente vê, assim, a adolescência é um período de intensa alteração, né? Maturação cerebral, né? Então, o desenvolvimento está muito ativo, né? Então, o amadurecimento do cérebro do adolescente, ele cresce de baixo para cima e de trás para frente, né? Então, essa região aqui de baixo para cima e de trás para frente, a substância branca cresce muito, aumenta de volume, isso aumenta a velocidade, né, da parte cognitiva do adolescente, mas a gente vê assim, a última parte a amadurecer é o córtex pré-frontal. É onde a gente decide, é onde a gente analisa, né? É onde a gente tem a questão crítica, a moralidade, né? Então, essa é a parte que nos coordena, nos direciona, né? E é a última a amadurecer. Então, o cérebro do adolescente está todo ativado e se desenvolvendo, mas sem esse freio, sem esse discernimento, que é essa parte pré-frontal. Muitas coisas, estruturas ainda vão se desenvolver até os 30 anos, mas em média a maioria se desenvolve até os 21 anos. Elas se desenvolvem em tempos diferentes, né? E algumas vão até os 30 anos amadurecendo. Tem outra questão que acontece na adolescência, que é a poda neuronal. Então, no nascimento tem essa quantidade de neurônios, até os 6 anos começa a ter muitas redes sinápticas, né, e neurônios interligados, e lá na adolescência começa a ter a poda neuronal. Os neurônios que não são usados, eles são eliminados. Então, o cérebro do adolescente, ele é uma tempestade, né? Então, por isso que, assim, ora eles estão bem, ora estão mal, ora estão com raiva, ora estão rindo, né? É como se fosse, assim, um curto-circuito lá dentro, ou, sei lá, relâmpagos e uma série de coisas acontecendo num cérebro do adolescente, né? Então, as vicissitudes emocionais de um adolescente, porque é um período complexo de eventos psíquicos, né? É uma transformação de criança para adulto. Assim, esse período intermediário é um período bastante sensível. Então, a puberdade tem um impacto, né? O luto do corpo infantil, né? Então, eles também têm essa perda do controle, né? O corpo começa a mudar, eles não têm, né? Ficam assustados que não têm controle. As expansões cognitivas, então eles começam a ter muitas habilidades, a velocidade, só que eles não têm a parte pré-frontal desenvolvida para poder dar um freio ou ter mais crítica, né? Então, alterações nos papéis sociais, né? E também a gente tem que contextualizar o adolescente no período social, no período histórico, né? Cultural e familiar. Então, é isso, assim, o cérebro do adolescente, ele tem tudo isso, né? Ele ora tá bem, ora tá mal, tá muito deprimido, ora é o fim do mundo, ora tá numa euforia, né? Ora tem muita raiva. Então, e a disforia do gênero, ela pega justamente mais esse período, que já é um período conturbado, né? Então, essa incongruência, né, entre o seu gênero e o seu sexo, né, que causa sofrimento. Então, a gente tem, assim, esse é o manual, Diagnóstico Estatístico de Perturbações Mentais, que é o DSM-5, né, que os psiquiatras mundialmente usam,
E a gente tem a classificação de transtornos mentais de comportamento, é o CID-10, Classificação Internacional de Doenças. Não é? Há uma corrente, né, falando em despatologizar a disforia de gênero, né, e como se fosse assim uma, digamos, no CID-11, né, ele já foi despatologizado. O CID-11 vai entrar em vigor em 2022, ainda, né, os médicos, a gente usa o CID-10, né, mas no CID-11 ele vai virar incongruência de gênero e ele sai do capítulo das classificações de doenças e vai para um capítulo de saúde sexual, né? E aí tem uma questão que a gente também já está antevendo, né? Que ele vai deixar de ser doença, então ele também, né, vai deixar de receber procedimentos pelo SUS, né? Porque o SUS só trata, né, questões que têm a classificação no CID. Né? E aí a gente vai ter bastante outros problemas também, porque as pesquisas usam o DSM-5, né? Aí o CID-11 vai ter outra categoria, isso vai dar conflito, né? A gente já está prevendo. O SUS, ele tem o processo transexualizador, então ele faz cirurgias, faz, né, procedimentos, próteses e né, hormonioterapia cruzada, bloqueio de puberdade. E a gente não tem uma estatística assim direta, né, aqui do Brasil, mas a gente tem as inferências, né? Então, várias notícias, né, que quase 300 transgêneros esperam cirurgia na rede pública, né? SUS, a fila para atendimento do trans no SUS impulsiona clínicas privadas, né? Então, as clínicas privadas cresceram muito nesses últimos anos, essa última década, no mundo inteiro, Estados Unidos também. Então, isso porque tem, né, tem demanda. Aqui é uma estimativa também, né, de procedimentos ambulatoriais que cresceram, né, de 2000 aqui deu uma subida de 2012, né, até 2017 teve uma inclinação. E aqui, número de cirurgias para mudança de sexo aumenta 6 vezes no Brasil. Essas são notícias que a gente vê. Aqui é um estudo sueco bastante interessante. E na Suécia é o país que primeiro autorizou a cirurgia de mudança de sexo em 1972. É um país que mais faz afirmação de gênero. E então eles estão muito assim adiantados, amadurecidos em relação a esse assunto, né? E eles têm um sistema de saúde que é muito completo, né? Então todas as fichas de saúde são concentradas e ficam, né, tem arquivos, né, do governo. E então esse pesquisador, o Michael Landé, ele fez uma varredura de 2001, né, até aqui é 2000 e acho que 20 anos ele fez, 30 anos inclusive ele fez até 1972, 2012 aqui, eu acho que se não me engano. E então ele fez uma retrospectiva, um coorte retrospectivo, ele analisou todos os arquivos, né, e ele viu assim a diferença na incidência. Durante um período ele veio estável, né, e aí na última década ele teve esse crescimento exponencial, né? E no cálculo lá na Suécia é 2.300, mais de 2.300% do aumento na incidência, né? Então ele fez esse acompanhamento, é um estudo bastante, assim, é o melhor estudo de acompanhamento, porque o que a gente tem, assim, estudos de acompanhamento de clínicas, né? Então, o paciente fez a cirurgia, segue um tempo, o tempo de acompanhamento é curto, né? E não se sabe bem os desfechos, né? Há muita perda, os pacientes não voltam. Então, esse estudo ele é bastante robusto para a gente ver o comportamento, né? Nessa última década, a gente também teve uma mudança muito grande no perfil, né? Então, antigamente era mais meninos que meninas, né?
E aí vem mudando o perfil, agora nós temos muito mais meninas que meninos, né? Então, boa parte dos estudos da década passada, elas são baseadas nesse perfil de pacientes com disforia de gênero, só que o perfil mudou, agora é uma população diferente, né? É preciso entender o que houve, né? Também, assim, artigos, né, sobre o aumento de procedimento, né, de cirurgias, cresceu muito. E aí a gente alerta, né, vários médicos que há risco de casos de falso positivo na disforia de gênero passarem por tratamento intervencionista, não é uma coisa recomendável. E, então a gente tem que sempre, quando tem um aumento muito grande, a gente tem que se questionar, mas quais são as causas para esse aumento dramático? Por que é uma mudança no perfil de meninas por meninos? Até isso também tem estudos que mostram, né, que até 90% dos casos de disforia de gênero, eles se resolvem espontaneamente no final da adolescência. Então, sem nenhuma intervenção, eles chegam no final da adolescência de bem com seu corpo, com seu gênero, né? É um período turbulento, sem intervenção, né? E a gente tem que pensar muito no, né, princípio da ética médica da não maleficência, né? Porque se fizer um atendimento, um tratamento intervencionista num caso de falso positivo, que iria se resolver lá no final da adolescência, a gente está fazendo mal, né? A não maleficência é diferente, né, da beneficência. A não maleficência às vezes, o médico querendo fazer o bem pode causar muito mais mal, né, em nome daquele bem. Então, é muito necessário um diagnóstico diferencial meticuloso e dar tempo ao tempo, né, porque 90% da disforia de gênero se resolve no final da adolescência, né? Então, tratamento da conduta de afirmação de gênero, né? Tem o bloqueio da puberdade. Então, aqui a gente tem o estágio Tanner 1, né? Então é a criança sem nenhum desenvolvimento, né, do caracteres sexuais secundários. Aí o 2 é a menina quando começa a apresentar botão mamário, algum crescimento de pelos, menino também aumento, né, de testículos e crescimento de pelos. Aqui pode, já está autorizado pelo CFM o uso, né, de bloqueadores de hormônios, né, em hospitais e escolas. E aí o bloqueador de hormônio mais usado, né, é o Lupron. E a corrente que preconiza esse tratamento intervencionista diz que é para a criança ter mais tempo para explorar a sua questão de gênero, né? Então dá um pause, né? Só que isso tem efeito na formação dos ossos, também tem efeito no neurodesenvolvimento, e o FDA alerta para muitos para efeitos, né, a questão do Lupron, e tem outros, né, Leuprolide aqui, e assim o organismo ele é uma sinfonia, tá? Então os instrumentos estão tocando afinados, então tá já, digamos, existe um relógio também dentro celular, então tá no time de começar o desenvolvimento, né, da puberdade, e de repente para tudo, aí tem crescimento ósseo, e aí o cérebro está esperando aquela né, questão do hormônio, não tem como isso, não é que nem, né, tá escutando uma música, tu dá um pause, depois tu dá um play e volta tudo ao normal. Já tem estudos mostrando, né, dá uma pausa, né, com esse bloqueador, depois que tu suspende, muitos hormônios vão se organizar depois de um ano, né? Então, esse Lupron é o mesmo medicamento que se usa para castrar pedófilos, agressores sexuais, né? Na Coreia do Sul ele é permitido, né? E aqui no Brasil não é permitido porque isso, a castração química, né, em agressores sexuais, porque isso fere a dignidade humana, mas isso está se usando em criança, né, e usado prolongadamente, isso vai ter efeito na formação dos gametos, isso vai esterilizar as crianças permanentemente, né, porque não vão se desenvolver as gônadas, né. Então é isso assim, é uma medicação que se usa na Coreia do Sul para castrar agressores pedófilos, né, agressores sexuais, e aqui, né, não pode, mas a criança está tomando, né,
São meio... Então, o endocrinologista, eles são muito... Tem uma corrente muito contrária ao bloqueio da puberdade, né? Porque isso tem uma série de efeitos, né? Porque todo é um encadeamento, o desenvolvimento, ele tem etapas, né, que prepara a próxima etapa. Então, tu para com uma etapa e tem as outras esperando, começa a dar um desbalanço, né? Então, esse aqui é o Michael Laidlaw, ele é endocrinologista e ele escreve bastante a respeito disso, né, que isso não se deve ser feito, e tem estudos, ele também aponta isso. A menina, sob efeito de estrógeno, ela vai, o crescimento ósseo, né, do quadril é dependente de estrógeno e vai ter esse tipo de abertura, e no homem tem esse tipo de abertura. Essa abertura, claro, é para gestação, né, para ter um parto, né, a bacia da mulher ela é diferente e é dependente da questão hormonal para se desenvolver. Então, parando, bloqueando, vai ter dificuldade, né, no desenvolvimento do quadril, né. Aqui é o tratamento hormonioterapia cruzada a partir dos 16 anos, né, que antes era 18, agora é 16. Então, aqui a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela recomenda, né, os hormônios cruzados, né. Aqui a gente tem também o youtubers, né, aqui anabolizantes, né, né, a gente vê nas academias, né, que o pessoal recomenda não usar porque pode dar né, câncer de fígado, pode dar uma série de alterações, AVC, né, e aí tá um jovem lá, uma jovem, né, tomando, né, anabolizantes, hormônios, né, testosterona, né, e aí tá o menino lá tomando estrogênio, né, e são hormônios assim com artificiais que vão ter o seu efeito no organismo, eles não são assim, né, inócuos, né, podem levar, né, a dar tromboembolismo, né, AVC, hipertensão, diabetes, né. A gente tem visto também as meninas usando faixa, né, tentando comprimir e impedir o crescimento das mamas, né. Também, assim, aqui, por exemplo, no SUS, né, a gente tem no processo transexualizador, tem até depilação a laser, né, para transexuais, e se ganhou, aqui tá, é um vídeo no YouTube também, né, que ganhou na justiça a depilação pelo SUS, a laser, né. Cirurgia de transgenitalização a partir dos 18 anos, né, antes era aos 21, agora já é aos 18. Então, tem que ter acompanhamento psiquiátrico por no mínimo 1 ano, antes era 2, depois, agora passou para 1. A equipe multidisciplinar psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, cirurgião e assistente social, né? Critérios de exclusão, inclusive para a hormonioterapia, é um transtorno psicótico grave, transtorno de personalidade grave, retardo mental, transtornos globais do desenvolvimento, que tem transtorno, né, do autismo, grave, né? Hormonioterapia prévia com transformações corporais adequadas. Para fazer a cirurgia, tem que estar com uma hormonioterapia prévia, já preparando o corpo para as mudanças. Então, assim, a cirurgia de afirmação de gênero, né, do masculino para feminino, então, é retirado, né, os testículos, retirado penectomia, retirado o pênis, né, é feito uma neovagina, o canal vaginal novo, né, canal vaginal é feito com a pele do pênis, que é invertida, né, e se não der certo, é feito com um segmento do intestino, né, e a mamoplastia, a colocação da prótese mamária, né. Aqui a gente tem um vídeo, né, a cirurgia, a animação é melhor porque a cirurgia mesmo tem vários vídeos, é bastante cruenta, tá? E realmente assim, são tecidos nobres que são retirados, né? Pessoas saudáveis. Então aqui é essa pele que vai ser utilizada para ser a vagina, né? Essa musiquinha é o que tem nos vídeos no YouTube, né? Não tem como tirar. Mas eles botam como se fosse uma coisa bem divertida.
que é a retirada dos corpos cavernosos. É a altura, né? Eu acho que é para fazer o canal vaginal, né? Onde é que ele vai prender, eu acho que é o fechamento, fazendo a vulva, anel vulva, né? Então aqui é a transformação, então cirurgia de homem para mulher, né? Então, só que a questão, assim, ali a música é divertida e tal, só que são cirurgias que tem bastante, né, complicações, né? Então, aqui, né, digamos, tira o testículo, tira o pênis, né? Aí faz com a pele do pênis, faz o canal vaginal. A questão que às vezes, assim, necrosa a vagina, né? Dá complicações, às vezes a vagina também é muito curta, mas se necrosar tem que fazer outra cirurgia, pegar um pedaço do intestino e fazer o canal, né? Canal vaginal, neovaginal, geralmente ele fecha, então tem que ficar usando lá um alargador, que diz que é bastante doloroso, né? Então pode necrosar também a vulva, né? Então tem uma série de questões, a incontinência urinária também, né? Porque a uretra do homem, ela tem, né, esse caminho, é prolongada, então corta, né, a questão da uretra, e também infecções urinárias, né, fica mais suscetível. Aqui a cirurgia é ao contrário, feminino para o masculino, são cirurgias bem complicadas, né? Então tira as mamas, né, tira o útero, tira os ovários, tira a vagina, e aí faz um novo pênis, né? Tem duas técnicas, né? A metoidodioplastia, que é a mais comum, e a neofaloplastia, que é experimental, é mais complicada. Essa aqui é o expansor do clitóris, né? E essa é um pênis, né? Um tamanho aparentemente normal. Tem que fazer escrotoplastia, colocar prótese. A uretroplastia, né? A uretra dá muito problema, né? Então, aqui resultados, né, de mastectomia radical, né? E também, assim, é uma coisa que é meio um contrassenso. Na fila do SUS tem pessoas morrendo de câncer de mama, né, esperando para cirurgia, e aí, ao mesmo tempo, tem jovens tirando as mamas saudáveis, né, no processo transexual. Aqui é a cirurgia, então, de feminino para masculino, né? Então tem que tirar, esse é um neopênis, é a neofaloplastia, que tira uma parte do músculo, né? Tira aqui, tá tirando o útero e ovários, tá esterilizando, né, castrando. Aqui é o expansor do clitóris, que vai virar o novo neopênis. Essa é a cirurgia mais utilizada, né? A prótese, então, de testículo. Para fazer a outra modalidade, que ainda é experimental, é tirar aqueles músculos vertebrados, que depois dá muito problema, né? Fisioterapia. Tomar hormônio.
Aí aquilo que estava, né, na filmagem, então tira um músculo, porque tem que ter uma vascularização, tem que ter um pedículo vascular. Então, tira do antebraço. Isso aqui dá muito problema, tanto de infecção quanto depois de ter que fazer fisioterapia. Ou tira aqui a parte do grande dorsal ou da coxa, né, para formar. Tem que ter assim um pedículo, né, e aí faz um pênis com um tamanho normal. Só que eles também aqui necrosa, né, também tem problemas porque tem que, né, tem digamos, um alargamento, aumentar o comprimento da uretra, isso também é muito complicado, dá muito problema, né? Então, estenose e fístula de uretra, né? Então, também com incontinência urinária, complicações urinárias, pode dar, até não tinha falado mais da questão da cirurgia de homem para mulher, tem fístulas, né, da questão do intestino ou da neovagina para a bexiga ou do intestino, né, ou da bexiga para a vagina. E aqui, assim, a gente pode ter a necrose do neofalo, necrose do microfalo, que seria do clitóris, a cicatriz na parte doadora e disfunções na parte doadora, né? Então, o mais complicado aqui, que gera muito problema, é a questão de ter que prolongar a uretra, e não é uma coisa simples, né? Necrose, né, do neofalo, né? Então, aqui, assim, também existe uma cascata de cirurgias, né? E não é só a genital, cirurgias plásticas, os procedimentos não param, né? Então, assim, por gosto do rapaz ficar mais feminino, a gente tem que fazer um lixamento da reta, aqui puxar os cálculos, nariz diminuir também. E aí não para mais, né? As pessoas têm uma tendência a ficarem fazendo procedimentos estéticos assim, os mais variados. E tem um artigo de uma psicóloga, se não me engano, espanhola, e ela diz que ela está comparando, né, a questão da disforia de gênero, os tratamentos, como uma outra anorexia nervosa, porque a pessoa nunca está contente com o seu corpo, ela está sempre buscando procedimento, ela nunca está bem, ela acha que tem muitos pelos, ela acha que não está bem formada. Então, aí aqui a gente tem, assim, hoje mesmo, hoje é 27 de julho, eu olhei de novo no site oficial da WPATH e ainda continuam com a mesma versão de 2012, né? Então tem 8 anos, esse aqui é o guideline que todo mundo segue para fazer o tratamento de conduta de afirmação de gênero, né? E que dão as diretrizes, só que tem quase uma década, né, essas diretrizes, e elas estão todas baseadas em artigos de 2011 para baixo, e artigos com aquela população que antes era mais meninos que meninas, a população mudou, né, e esse guideline não foi atualizado, e é o que a sociedade de endocrinologia segue, dos americanos também seguem, né. E aí, aqui a gente tem um artigo, né, Canadian Report, Gender Report, ele apontua vários, né, problemas de vieses na questão do guideline WPATH, né? E aqui também, a ECRI, ela digamos, um grande banco de dados que a gente consulta, né, para ver se aquela conduta ali, que hoje tem aparecido tantos tratamentos, né, se ela está baseada em evidências, né, e se sim, é um time grande de profissionais que fazem uma avaliação e conforme for, se tiver evidências, ganham selo. Eles trabalham para grandes hospitais, para planos de saúde,
porque não é só chegar e oferecer um tratamento, eles querem ver se isso tem evidência, né? Como é que se funciona, se tu tem, né? E se ganhar o selo, eles implementam, se não, eles não implementam, né? Então, os governos dos Estados Unidos são clientes deles. Então, a WPS não ganhou esse selo, né? E, então, aqui também, aqui tem o guideline dos guidelines, né? Então, para fazer um guideline, eles dão critérios, né, que hoje em dia está surgindo horrores de guidelines. O médico não tem tempo, ele segue guidelines, mas está brotando muito guideline, então a gente precisa saber qual guideline é bom, né, o que ele tem que ter. Então, assim, até 5 anos é um pouco tolerável, passou de 5 anos de não foi atualizado, já é temerário, né? Aqui também é uma outra empresa, né, que também classifica, né, as tecnologias, ela também não tem, né, a cirurgia de transgenitalização não parte da, aqui eles colocam que não parte da premissa de que isso seja uma patologia anatômica ou fisiológica para justificar a cirurgia, né? Então eles não recomendam, né, porque para eles não consideram um problema fisiológico ou patológico, né? E então, a questão, né, dos problemas daquela guideline que todo mundo segue da WPS primeiro é isso, assim, é de 2012, os artigos é de 2011 para baixo, quase uma década de defasagem, não é? E, então, praticamente todos os autores aqui desse grupo trabalham, têm conflitos de interesse, não é? Trabalham com a área de disforia de gênero, de transgênero, não é? Um guideline para ser considerado bom, ele tem que ter no máximo 50% de pessoas que trabalham na área e os outros 50% das pessoas têm que ser de outras áreas, né, epidemiologistas, outras, não quase 100%, praticamente aqui é 100%, porque tem conflitos de interesse, né, então o guideline ele tem que tentar controlar, né, os conflitos de interesse. E então, eles, aqui a grande maioria também é editor de revistas sobre transgêneros, né? Trabalham, tem clínicas. Né? Outro problema bastante sério de conflitos de interesse é eles receberam assim um presente de um doador anônimo, então isso já compromete bastante um guideline, porque por que a pessoa não pode, ou a fundação, sei lá, a organização não pode se apresentar, né? E aqui é a Fundação Tawane, né? Generosa doação da Fundação Tawane, é uma fundação, o CEO ele é um transgênero, até aí não tem problema, a questão é que ele financia muitos estudos de universidades que corroboram para a questão, né, de transgênero, então ele tem conflitos de interesse também. Aqui é o CEO da Tawane Foundation, né? Aqui são todas as doações que eles fazem, né? Então tem muitas universidades. Né? Então, assim, financiador anônimo na ciência, assim, os conflitos de interesse é muito complicado, porque a ciência não deve, né, nem ter o lado político, nem ter o lado financeiro, mas ela sempre é da natureza humana, sempre vai ter pressão, então a gente procura controlar, né, os vícios e os conflitos de interesse. Né? E então, os mesmos autores da WPATH estão aqui, né, no guideline da Sociedade, né, Norte-Americana de Endocrinologia, a Peggy Cohen Ketenis, o Walter Mayer, Trapisha, Vin Trapisha. Então, eles são assim, eles estão lá no WPATH dando os guidelines, eles estão aqui na parte de endocrinologia, ditando quais são os tratamentos. Né? E então, assim, aqui é a mesma coisa, né, que já foi apresentado antes. Né? Então, em 2022, o CID-11, né, a disforia de gênero vai deixar, o transgênero vai deixar de ser um transtorno mental, né, e vai ser incongruência, né,
de gênero. Aqui a gente tem assim o Tribunal Internacional de Nuremberg, o Código de Nuremberg. Ele surgiu depois de todos aqueles experimentos nazistas, né? Antes disso não tinha nada que regulamentasse a questão de experimentos em seres humanos. E depois, né, desse tribunal houve o Código de Nuremberg que normatizava os experimentos em seres humanos. Né? E mais tarde foi mais elaborado, que é a Declaração de Helsinki, né? Que são os princípios éticos de pesquisas em seres humanos, né? O consentimento informado, em especial atenção para menores de idade, incapazes, né, mentalmente, né? As populações vulneráveis são as que devem ter mais cuidados, né? O médico deve proteger a vida, a saúde, a dignidade e a integridade do paciente, né? E eles devem nunca fazer, né, experimento em seres humanos sem consentimento, né? E aqui a gente vê um problema também, a questão assim de esterilização, né? Nós temos a lei do planejamento familiar, é vedado, né, a esterilização. Tem que ser a partir dos 25 anos ou com mais de 2 filhos vivos, que aí a lei permite fazer esterilização. Né? Então, enquanto isso, tem jovens a partir dos 18 já fazendo a esterilização. A lei também diz, né, decidindo sobre a sua esterilização. A lei diz que para a mulher só pode fazer esterilização via laqueadura ou alguma técnica parecida. É vedado a retirada de útero e de ovários, mas aí, enquanto isso, lá do outro lado tem, né, uma menina de 18 anos tirando úteros e ovários. Né? E do homem, né, é só a vasectomia, só que não tem nada que diga sobre retirada de testículos, né? Nem se concebe essa possibilidade nessa lei, né? Mas enquanto isso tem um jovem lá, fazendo vasectomia, já tem 2 filhos e tal, mais 20, 25 anos, e do outro lado tem um rapaz, 18 anos, tirando os testículos, né? E aí o que acontece? Eles entram em menopausa e andropausa aguda, né? Uma coisa que vai acontecer lá pelos 50 anos, que é a falência dos ovários e dos testículos, começa a diminuir muito a produção de hormônios. Esse jovem aos 18, né, que se operar aos 18, vai ter uma queda brusca, né, dos seus hormônios e vai ter uma série de consequências, né, então, que são... E aí tem um artigo que mostra, né, uma moça que fez uma cirurgia, né, de transgenitalização, tirou os ovários e tal, e ela começou com graves calorões, fogachos intensos, eles aumentaram a reposição de testosterona, mas não houve nenhum resultado, sempre cada vez pior. Claro que as células dela são células programadas para receberem estrogênio, as células estavam, né, clamando, né, por estrogênio, e não ia passar dando testosterona, não ia passar os sintomas de menopausa. Aí eles tiveram que suplementar uma dose de estrogênio para baixar a questão essa dos fogachos. Então, assim, é uma pandemônio de hormônios, né, uma bagunça, né, no organismo. Aqui também, assim, estudo de gêmeos com disforia de gênero, né, foram acompanhados 110 pares de gêmeos, né, em que um deles tinha transtorno de disforia de gênero, e o que eles viram é que 72% dos gêmeos não concordaram, né, na questão de gênero. Então, tinha disforia de gênero e o outro não. Né? Se fosse realmente assim uma questão genética, como falam, seria o contrário. Né? A maioria teria concordância genética, os 2 irmãos gêmeos seriam transgênero, né, disfóricos de gênero, e a minoria não. Então é o contrário, a maioria não é concordante e a minoria é. Né? Então a gente também tem a questão da neuroplasticidade, né? Nosso cérebro está sempre se transformando, tudo que a gente aprende, a gente modifica o cérebro. Né? Tudo que se vê e tal, ele vai modificando, ele vai mudando as sinapses, ele muda o volume. Né? Aqui a gente está vendo, assim, tem artigos que falam de contágio social, né?
o quanto tem até relatos, tem artigos que falam de turmas inteiras, né, de escola, da noite para o dia se diagnosticarem como transgênero, né, então o quanto o contágio social, né, de amigos, né, de ver, isso está influenciando. Aqui a gente tem a questão da sociedade imagética, né, o quanto a imagem, a passagem da autoimagem, ou toda a linguagem vir por imagem, está influenciando o desenvolvimento dos jovens, né? Então, essa questão do selfie, né, de, sei lá, as redes sociais, mostrar que está super bem, começa a criar um falso selfie. E aqui a gente tem um breve filme sobre o que é uma sociedade imagética, né? Como é que os jovens estão desenvolvendo a sua imagem, a sua personalidade. Que a menina acordou e se arrumou toda para tirar um selfie. Isso é uma questão do contágio social, né? O rapaz viu a postagem dela, ele também vai fazer a dele. Ela também. O rapaz disse que andou não sei quantos quilômetros de bicicleta, não vai ajeitar a mesa. Aí o outro já vê, né? Então, ninguém quer, claro, ninguém vai postar coisas negativas e eles estão criando até, digamos, situações ou cenários para mostrar uma coisa que não é bem assim, né? E quanto isso está afetando o desenvolvimento, né, da identidade deles. Editando foto, né? Então, os jovens de hoje eles têm uma outra formação e outra mente. Por exemplo, ali, todo mundo tira foto, parece que estão socializando, todo mundo no seu celular. E as curtidas são importantes, né? Isso aqui também é bem comum. Aqui é um drag queen, mas também, que se sabe, muitas meninas se arrumam todas, né? Dizem que vão sair pra festa, tiram as fotos e depois elas se desarrumam, né? Vão dormir. Mas aí recebem várias curtidas, né? Comentários. Ó, ela não gostou da foto, quer tirar outra selfie. Isso a gente é muito comum, né? A gente que bota uma rede social e a gente conhece as pessoas e a vida não é, muitas vezes não é nada daquilo, né? Então ela postou, aí começa a vir as curtidas, né? Aí ela já fica mais animada. Né? Então o que tá valendo é o que tá, a imagem está se passando para os outros, né? E aí contágio social, online a gente sabe, né? Por exemplo, a Momo, né? Os pais estavam apavorados que estavam aparecendo a Momo assim de qualquer lugar do YouTube e tal, para as crianças, né? Estavam se traumatizando com a imagem, que realmente é feio, mas na verdade ela é né, uma obra de arte lá de uma artista japonesa. A questão do cutting, né? Os jovens hoje atualmente estão se cortando muito para lidar com as suas frustrações e angústias, e aí eles olham na internet, tem fóruns sobre isso, como é que tu pode te cortar, que coisa que tu pode pegar, depois tu põe gelo, ou tu enche de pulseira para os pais não verem, bota uma blusa. Eles dão várias dicas, né? E a baleia azul, sim, existiu, isso não é fake, né? Eu atendi uma paciente que estava bem no auge disso, com os braços bem cortados,
Aqui a gente viu também que isso aqui viralizou, né, que é o quebra-crânio, e aí rapidamente as escolas começaram a trabalhar com os pais para impedir que isso se faça, né, porque traumatismo craniano, né, dependendo da queda, pode ser muito. Aqui é aquela do balde de gelo, né, foi um contágio, todo mundo começou a fazer a história do balde de gelo, né? Então sim, existe, né, contágio online, né? Então são aqui o quanto a disforia de gênero também pode estar sendo espalhada, né, como uma epidemia online, porque eles têm várias possibilidades, né, então que de estímulos visuais, né, então é a nossa cybercultura, a cybersociedade, né, tudo passa por questão da imagem, né, e o que está se vendo também, né, é muito comum, né, a questão da disforia de gênero ter comorbidades, ter outras doenças juntos, né, como depressão, transtorno de ansiedade, fobia social, transtorno alimentar, transtorno opositor desafiante, transtorno de conduta. Né. Também a doutora Lawrence, ela fez um artigo também, ela tem vários artigos, né, e ela traçou um paralelo, né, de aqui é do transtorno de integridade corporal, né, com a disforia de gênero. Então, aqui é uma história de um rapaz que ele disse que ele ficou anos, né, que a perna não era dele, aquela perna não era dele, tinha uma perna saudável, um membro saudável, mas ele sentia que a perna não era dele, ele já tinha tentado amputar e os médicos conseguiram salvar, até que um belo dia ele passou uma noite com a perna num tonel de gelo, né, e até necrosar a perna e perder a perna. E ele ficou feliz, né, que ele perdeu aquela perna que não era dele, né? Então, isso é um transtorno, né? Aqui também existem as pessoas que, às vezes, muitas pedem para serem arrebentados cortados os seus nervos, para elas não caminharem mais, né? E ficarem em cadeira de roda, né? Também é outro transtorno. Transtorno somatoforme, né? A pessoa vai no médico e ela, meu queixo é gigante, eu preciso fazer uma cirurgia, aquela cirurgia que quebra tudo. E aí um bom médico, né? Um médico ético vai dizer não, né? Teu queixo é normal, né? No princípio tu não precisa fazer, tá harmônico e tal, acho que é melhor tu buscar uma terapia, né? Ver o que que tá acontecendo, né? E a anorexia nervosa também, né? A pessoa acha que está gorda, ela quer fazer uma lipoaspiração, ela está gorda, aí o médico, não tem indicação, né? Tu não tá com problema, inclusive tem que fazer uma terapia, né? Agora um médico, não, olha, para aliviar a tua dor, né? Então, vamos tirar essa perna, né? Já que tu está sentindo, sofrendo muito com essa perna, vamos arrancar essa perna. Mesmo sendo um membro saudável ou anorético, não. Vamos fazer uma lipoaspiração, já que tu tá tão angustiada, né? Que tu tá não sei o quê. Ou mesmo assim, passar por um procedimento estético, porque a pessoa, para aliviar o sofrimento dela, que não é originário, né? É de outra área. Então, a mesma coisa, a doutora Lawrence traça um paralelo, né, com a disforia de gênero. Então, a pessoa não está de bem com os seus caracteres sexuais secundários e, para tu te sentir bem, vamos tirar, vamos fazer outro e tal. Ela compara muito com isso. Uma comorbidade bastante, tem aumentado muito nos artigos, chega a ser até 35%, em alguns 25%, 35%, de comorbidade da disforia de gênero com transtorno do espectro autista. Então, aqui é um alerta bem grande, né? Os pacientes com transtorno do espectro autista, eles têm dificuldade com a sua identidade, com a sua questão sexual, né? E o quanto isso, também tem outros artigos falando que o quanto isso pode ser até, inclusive, uma daquelas ideias obsessivas, né? Às vezes eles têm fixação, sei lá, por carros, fixação por, sei lá, por alguma coisa, e pode acontecer também por questão, né, do gênero, como se fosse uma área de fixação. Também é muito comum abuso sexual, né? Traumas assim graves e crônicos. Então é o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno dissociativo, que já é um grau mais elevado do transtorno, gerar essa questão, né, de dissociação entre o corpo e o gênero e o seu sexo.
né? Então, transtorno de estresse pós-traumático também. Existe uma outra categoria que está surgindo também, novos artigos, tudo em 2020, 2019, são artigos muito recentes. Essa categoria de disforia de gênero de rápido aparecimento. Vários casos, né, em que os pais relatam que os filhos até um dia nunca tiveram problema em questão do seu gênero e no outro dia, no dia seguinte, eles já se diagnosticam como disfórico de gênero, querem trocar de nome, que trocam de roupa, já querem se transformar numa outra pessoa e os pais ficam sem entender. É uma categoria nova que está surgindo, né? Aqui a gente tem uma carta aberta, né, dos pacientes que fizeram cirurgias com cirurgiões da WPS, a princípio, né, e eles denunciam, né, essa carta é de 2018, abusos e falta de fiscalização dos cirurgiões da WPS. Então, assim, muita cirurgia de baixo custo, né, a queixa deles, né, ou até gratuita, mas na realidade eles estavam treinando com os pacientes, resultados horríveis, eles dizendo que os médicos abandonavam eles, aí eles tinham que procurar outros profissionais para tentarem consertar o que estava acontecendo. Então, que não há nenhuma fiscalização. Então, essa está aí na internet, né? Quem quiser procurar pode achar. E realmente, assim, como não é uma sociedade ou uma organização aberta, né? Eu não sei qual o controle que eles têm com esses cirurgiões, que estão fazendo treinamento nas pessoas, né? E causando um dano assim irreparável, né? Castrando as pessoas. E aqui também assim o índice de suicídio e mortalidade na população trans é 3 vezes maior do que na população normal. Isso naquele trabalho da Suécia que ele acompanhou a população trans depois da cirurgia e ele comparou com 10 homens para cada trans, 10 homens e 10 mulheres, né? E ver qual seria o desfecho, né? Então eles tinham 3 vezes mais a mortalidade em relação aos outros, da população normal. Então, a morte por suicídio, doença cardiovascular e câncer, né? Então, e aí a questão do suicídio, né? Já ouvi várias vezes, não, tu prefere um filho morto ou um filho trans, uma coisa assim. Na realidade, assim, quando há risco de suicídio, o tratamento é igual para qualquer risco de suicídio é uma emergência psiquiátrica, precisa ter um atendimento de urgência, né? Então, várias pessoas têm riscos de suicídio pelas mais variadas causas, né? Primeiro a gente trata a emergência e depois a gente vai para as causas. Não é assim, está com risco de suicídio porque quer fazer a cirurgia de transgenitalização, então vamos fazer cirurgia de transgenitalização para ficar bem. Então, todas as outras causas de risco de suicídio também não é assim que se trata. Vamos resolver o que foi que te causou. Não, trata o risco de suicídio e vamos elaborar, né, qual é o estressor. Né? E então, os limites, né, dos estudos atuais, eles têm um acompanhamento muito curto, né? Então, esse que é o estudo da Suécia, né, que ele fez até 30 anos, ele foi até 1972, fez todo o acompanhamento, e aí ele vê, né, a mortalidade, né, vê a saúde, ver o índice de arrependimento. Ele descobriu que para a pessoa se arrepender, ela, em média, ele calculou 7,4 anos, para a pessoa se dar conta que não era aquilo que ela queria, no fim das contas. A grande maioria dos estudos, ela tem assim, um tempo muito curto de acompanhamento, são estudos de clínicas. O paciente faz a cirurgia, ele está muito feliz, ele está satisfeito, né? Os resultados são muito positivos, mas assim, um curto período de tempo. E esse período prolongado mostra que há um arrependimento, que a gente sabe que existem, né? Vários destransicionadores, né? Então, há muito conflito, né, no meio acadêmico, né, e científico. Então, não é esse tratamento de conduta de afirmação de gênero, não é um tratamento consagrado. Aqui a gente tem a sociedade, né, que
né, que estuda a evidência sobre disforia de gênero, né, então é formada por vários profissionais do mundo inteiro, de vários países, e eles alertam também os vários malefícios, né, desse tratamento de conduta de afirmação de gênero. Né. Aqui são os profissionais do mundo inteiro, né, então tem endocrinologistas, né, psicanalistas, psiquiatras, pediatras, os mais variados psicólogos. E aqui a American College of Pediatricians, eles também, né, têm uma página bem completa, assim, com muita bibliografia, né, argumentando o porquê não se deve fazer intervenção, né, de disforia de conduta de afirmação de gênero na fase da infância e adolescência, né, e todos os malefícios. Né. Aqui no Reino Unido já entraram na Câmara dos Lordes, que é equivalente à Câmara de Deputados ou de Senadores, com pedido também, né, que a clínica Tavistock, que é a clínica mais famosa lá de Londres, ela que estava concentrando todos os casos de transgênero, ela viu um aumento assim muito grande de casos, né, e de intervenções já em crianças, né, então vários profissionais entraram na Câmara de Lordes para fazer né, digamos, uma investigação e uma lei, né. Na Suécia também tem esses movimentos, né. Aqui a gente tem sites, né, com muita informação, né, artigos, legislação para os pais, os pacientes, todo mundo que quiser, profissionais que quiserem pesquisar, são sites muito bons, muito assim, artigos e bastante. Esse é o professor também, John Whitehall, ele é professor de pediatria da Universidade de Sydney. Ele também entrou com um pedido no parlamento para fazer uma investigação a respeito da conduta de afirmação de gênero que estão fazendo lá, né, na Austrália, que também está, assim, já estão fazendo intervenção cirúrgica em criança. Né, e aqui no Brasil a gente já teve audiência pública, né, para falar da questão de gênero, né, e lá na Câmara dos Deputados. Né. Aqui também existem debates, né, jornadas sobre sexualidade, né, que também se abordam, então os profissionais discutindo a questão da disforia de gênero. Né. Lá nos Estados Unidos já tem leis criminalizando a conduta de afirmação de gênero em menores de idade. Qualquer conduta, né, ela é cassado o registro do médico e até 15 anos de prisão. Né. E a WPS fez uma carta, né, protestando que essas leis, né, contra essas leis, o que elas estão fazendo e tal, né, contra os profissionais. E alguns estados têm esse tipo de lei e outros não. Tem pessoas migrando de um estado para outro em função do medo que tem, né, de que os filhos, né, depois os filhos querem fazer, tem até migração em relação a isso. Então a WPS protestando contra as leis que estão proibindo intervenções de mudança de sexo. Aí a gente tem o risco de falso positivo, né? Isto que é muito grave, se a pessoa tem uma disforia de gênero transitória e fizer todo o procedimento, e que os estudos mostram que começa com a questão de hormonioterapia cruzada, começa assim a tendência a ir até o fim, que é a cirurgia. Né? E tanto que, mas aí a história natural é 90% dos casos se resolvem, né, no final da adolescência sem nenhuma intervenção. Né? E se fizer intervenção, eles vão pela cirurgia até o final. E se eles forem dos casos de falso positivo, depois de um certo tempo eles vão se arrepender e aí já está feito assim, um estrago sem reversibilidade. Né? Aqui são casos de transgêneros. Essa aqui é uma moça, né, que ela fez tipo um escritório, um grupo de advocacia, e aí lançou, e o que ela recebeu de pessoas, essas pessoas, esses ex-transgêneros, estão perdidos por aí,
não há nenhuma bandeira, essa é a minoria das minorias, não tem ninguém ativista e tal. Agora está surgindo esse pessoal, né, que passou por essa situação. E então ela montou um escritório, muita gente procurou ela. Aqui também esse rapaz, esse senhor, conta a história dele tremendamente pungente, muito, muito triste, né? Passou por sofrimentos enormes, até que ele se deu conta de que não era isso, né? Não era essa vida, né? E ele destransicionou. Né? Aqui tem sites também, né? Que apoiando, né, em vários depoimentos de transgêneros, né, e como é que foi, o que fizeram, que a pessoa tem que se aceitar, né, né, e fala das evidências, né, então. Aqui a gente tem o depoimento do Flávio Amaral, ex-travesti, né, que também destransicionou, né, e aí ele conta um pouco da vida dele. Povo lindo de Deus, Akemi Shiba, meu beijo carinhoso para você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu interesse de tratar deste assunto. Eu tenho uma foto à minha frente, semi-nu, talvez seja um pouco agressiva, mas aqui na frente eu tenho outra foto. Eu, ao lado, duas fotos pequenas de como eu era há 15 anos atrás. Aqui tem eu e a minha esposa, Andréa Castro. Hoje eu sou pastor e missionário. A minha função eclesiástica é de missionário. Eu faço resgate de vidas que outra época, em outro tempo, viviam como a mim, como eu. Eu sou um ex-transexual, ou seja, na minha época se chamava só de travesti. Mas uma criança, uma menina, podem ser aquilo que eles quiserem. Eu não sei de onde vem essa base. Eu vivi na minha vida na homossexualidade durante 16 anos. 11 anos travestido de mulher. Transsexual na minha época, alguns anos atrás, era quem cortava o órgão genital. Eu tenho um exemplo na minha vida de vários amigos que cortaram o órgão genital e hoje vivem loucos pela rua, sofrendo depressão, se suicidaram, pularam de prédio e muito pouquíssimo. Quer dizer, a minoria da minoria conhece a Bíblia, o Evangelho, tem a opção de mudar. Fui um rapaz afeminado, travesti durante 16 anos. 11 anos travesti, 5 anos gay. Tinha um rosto afeminado, uma vida regrada a orgias, uma vida regrada a vícios, maldições. Eu acredito em Deus e toda a vida pedi a Deus para me tirar daquela vida. Até o dia ligar para minha família, me tirar do travestismo. Eu deixei essas roupas, essas vestes, essa vida velha, estranha para mim, para eu, na minha opinião. Cortei o meu cabelo, que hoje está branquinho, graças a Deus, pela idade, 44 anos. Eu vim para uma casa de recuperação aos 31 anos, me libertar dos vícios, comecei a ler a Bíblia, gostei, acreditei, mudei, fui trabalhar, arrumei um emprego, fui trabalhar 8 anos fora de ônibus. Hoje eu cuido de vidas dentro da minha casa, é um lar que eu abrigo. Só tenho um hoje, mas já tive 2, 3. Não coloco muitos por causa das minhas condições financeiras, que são poucas. Eu vivo de Deus, da obra de Deus, eu vivo de oferta. Então, eu de travesti, vivi 15 anos nas ruas me prostituindo. Acreditei ter nascido no corpo errado, até conhecer a verdade, até ver que isso é um mundo de mentira, um mundo de engano, um mundo de fantasia e chega a ser folclórico. O que as pessoas pensam. Um homem nunca vira mulher, a mulher nunca vira homem. Eu muitas vezes, na mesa de cirurgia, eu desisti de colocar uma prótese. Na mesa de cirurgia, eu desisti de tirar meu órgão genital, porque eu sabia que eu estava fazendo uma grande tolice em mutilar o meu corpo. E isso é tudo mentira. Eu vivi como travesti 15 anos. Eu fui cafetino, eu fui ladrão, eu fui drogado, eu fui prostituto.
Desde criancinha eu sentia desejos homoafetivos. Eu sentia desejo por rapaz. Mas eu fui lutando contra isso. Porque eu nunca aceitei. Eu nunca quis. Eu nunca me aceitei dessa maneira. Até o dia de me relacionar com uma mulher e gostar também, e amar também, e hoje ser prioridade na minha vida, adorar a Deus na minha vida e ter a minha esposa que eu tanto amo de verdade. Empurrar na sociedade que a pessoa pode ser o que ela quiser, pode até ser o que quiser, mas a consequência é grave. As consequências são terríveis do homem que se mutila, do homem que tenta mudar sua afeição natural, de uma mulher que se mutila, que tenta mudar sua afeição natural. Eu quero saber qual é a base moral, científica, física, biológica, bíblica, que essas emissoras de televisão, as redes sociais, os grupos ativistas têm para tal coisa. Qual é a base que vocês têm que um homem nasce no corpo errado? Que nasce com alma feminina? Que uma mulher nasce no corpo errado? Nasce com alma masculina? É claro que isso tudo é uma mentira. Sermos homem. Eu nasci homem, graças a Deus. Eu tenho um pênis. E ainda que eu tirasse o meu pênis debaixo das pernas, eu jamais me tornaria uma mulher. Eu seria um homem mutilado, um homem capado, um rapaz deformado. Nós trabalhamos cuidando de travestis, de gays e de pessoas que querem sair dessa vida, porque essa vida é uma mentira. Um beijo, Akemi Shiba, parabéns pelo seu trabalho. Eu me chamo Flávio Amaral. Então, assim, o Flávio, né, ele faz um trabalho muito louvável, né, são poucas, ele né, tem, assim, pessoas que ele atende que vêm de outros estados, ele acolhe na casa dele, né, pessoas que querem destransicionar, pessoas que fizeram cirurgia e se arrependeram, né, ele acolhe na casa dele, ele fortalece essa pessoa. Claro que a pessoa se sente muito acolhida porque ele compreende, né, o que essa pessoa está passando. E muitos, né, que conseguiram se reencontrar, muitos estão muito apegados à questão religiosa e outros, né, estão, assim, é isso, suicídio, depressão, drogas, né, perdidos deles mesmos. Né? Então, Flávio, assim, é um trabalho bastante louvável e deve ser destacado, porque a minoria das minorias ninguém está dando importância, né? Na realidade não querem nem focar. Então a gente tem que dar esse enfoque para as pessoas que estão num sofrimento atroz, que precisam de apoio, né? E no caso se deve evitar que chegue a esse ponto. Então a gente tem que auxiliar os púberes e os adolescentes a atravessarem essa fase turbulenta da maneira mais segura possível. Né? Então a gente tem que apoiar, tem que ver o sofrimento, mas faz parte o sofrimento. Né? A gente faz parte do desenvolvimento. Né? E é com o sofrimento que a gente cria ferramentas. Né? Quando a gente consegue superar aquela dificuldade, consegue elaborar, a pessoa fica mais fortalecida para os novos desafios que a vida vai apresentar. Né? E isso faz parte do desenvolvimento. Né? Então, o sofrimento, só que ele precisa ser compreendido, ele precisa ser buscado a verdade dentro da pessoa, o que ela sente, né? O que faz sentido para ela. Não viveu, ela tem que ser autêntica, não viver uma coisa performática, né? Ela tem que buscar a sua identidade, e a identidade não é só a identidade de gênero, né? Então a pessoa, ela tem toda é um conjunto, né? de questões que geram uma identidade, que a pessoa se identifica, né? Como ela mesma, então engloba questões familiares, como é que ela se coloca em relação aos pares, questão corporal dela, se ela se acha, sei lá, bonita, feia, profissional, um bom profissional, qual é a profissão, educacional, o nível, né, de educação, o gênero também entra, classe econômica, temperamento, sou calmo, sou agitado, nacionalidade, brasileiro, não sei o que, não, alemão, a posição política também, espiritual, né, pessoa super religiosa, não é ateu,
A saúde, eu sou uma pessoa doente, uma pessoa saudável. Ciclo vital, uma velhice, né? Juventude, adolescente. Orientação sexual, né? Eu sou gay, não sou bi, eu sou hétero. Meio cultural, né? Essa pessoa mentalmente ela é mais flexível, ela é mais rígida. Inteligência, né? Pessoa muito inteligente, a pessoa inteligência meio abaixo da média. Eu sou alimentação, sou vegano, não, sou carnívoro, né? Então, assim, sabedoria, né? São muitas coisas que envolvem para a pessoa criar a sua identidade e todas essas coisas têm que ser verdades para ela. Né? Ela não tem que performatizar uma coisa que seria um alter ego, né? Um ego criado. Inclusive, assim, o passado da pessoa é parte da identidade. Ela não tem como fazer uma ruptura e aquilo passou. Ela não é mais aquela pessoa, ela é outra. Então, surgiu uma outra pessoa, é um alter ego. Né? Então, veio de fora. Né? E aí, só que assim, a identidade da pessoa ela não tem como dissociar o passado dela, faz parte dela. Né? Ela tem uma história. Né? Então, ela tem que saber integrar as coisas, não dissociar e romper, porque essa dissociação ela é um sintoma, ela não vai trazer harmonia para a pessoa. Algo vai ter a dissonância, né, cognitiva, que a gente sabe que aquilo ali tem alguma coisa errada. Né? Então, a dissonância cognitiva é ver quando algo não se encaixa. O cérebro precisa de harmonia, de coisas que se encaixem e façam sentido, que sejam verdade. Né? Então, isso é próprio do cérebro. Né? Então, e a identidade é uma construção, é uma questão dinâmica. Né? Então, desde a criança construindo essa identidade, o púber, o adolescente, o adulto, o jovem, o adulto, o velho, né? Na velhice, qualquer parte do ciclo vital, tu tá indo, tu tá mudando qualquer fase da vida, né? Tu vai, nasce um filho, então tu inaugura uma família, a tua identidade já modifica, agora é pai ou é mãe, né? Sei lá, morre um cônjuge, agora é um viúvo, uma viúva. Então, são coisas que acontecem na vida que vai mudando também a questão da identidade. Né? Então, faz parte, né, do desenvolvimento humano superar a dor. Né? A gente tem uma tendência na nossa sociedade de rapidamente aliviar a dor ou suprimir a dor e ficar sempre, né, ou com drogas, né, ou com coisas rápidas, soluções rápidas. E tem coisas que precisam de um tempo, né, a elaboração de alguma situação traumática ou estressora, né, ela precisa de um tempo para ser elaborada, ela precisa, né, ser superada. Isso dá ferramentas a cada situação superada, a cada desafio, né, que a pessoa consegue superar, ela cria mais ferramentas para lidar com outros estressores que vão surgir ao longo da vida, que são inevitáveis. Né, e essas ferramentas estão na mente. Né, não é no corpo. Mudando o corpo que ela vai alterar as coisas, ela tem que trabalhar a questão mental e emocional, né, para que as coisas se elaborem, porque ela vai ter outras vicissitudes. Né? Então, os adolescentes, para eles terem um desenvolvimento saudável e feliz, né, a gente tem obrigação, né, de proteger, né, e que é uma fase vulnerável, porque não é nem criança nem adulto, é uma fase tremendamente crítica, né? Então, a gente tem que proteger essa fase do ciclo vital, né? E, então, essa questão corporal é muito importante, mas depois que chega no final da adolescência, né, já isso se resolve, a pessoa fica de bem com o seu corpo, com o seu gênero, e aí vai para outras fases da vida. Então, é isso, pessoal. Essa é um panorama, ainda tem outras N, né, facetas para serem exploradas, mas assim, tem materiais, tem sites bastante completos, né, tem canais no YouTube, né, abordando esses assuntos que o pessoal precisa ver os outros aspectos, né, para ter uma visão geral. A gente não pode focar só num ponto, a gente tem que olhar o todo, né, e a partir da visão ampla a gente consegue ter uma opinião crítica mais completa. Porque essa questão de disforia de gênero ele é bastante complexo e implica em várias coisas. Né? Então, se a gente olhar só um pedacinho, a gente perde a visão que é muito maior. Né?
Então é isso. Obrigada, então.